Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem aí nesse sábado. Espero que estejam atentos aí para a gente poder curtir mais um pouquinho, desfrutar da palavra de Deus e desse trecho da parábola, a continuidade do texto, que agora a gente vai entrar efetivamente na parábola e começar a destrinchar, né, o que ela pretendeu dizer. Nós estamos estudando Lucas capítulo 7, do versículo 36 a 50, e agora a gente vai começar a parábola que está no meio desse trecho, lá no versículo 41, tá bom? Então, acompanhe comigo, se você tiver com sua Bíblia, abra. Existem algumas coisinhas que eu vou falar sobre, justamente no finalzinho, a questão de tradução, para uma melhor interpretação, para um melhor entendimento do texto bíblico, e você vai ver que não tem muita complicação. Isso tem a ver com traduções que eram possíveis e que a gente sempre, o melhor formato de texto é o melhor entendimento, mas isso mais à frente. Versículo 41, e lá diz assim, que é o quarto bloco da nossa análise. Na sábado passado fizemos o bloco 1, 2 e 3, dividimos em 7 esse trecho. E diz assim: E Jesus disse, 2 devedores havia, de certo credor. Um devia 500 denários e outro 50. Não sendo eles capazes de pagar, ele os perdoou a ambos. Esse bloco. Então, esse bloco aqui trata aqui que haviam 2 devedores e um credor. As 3 figuras aí. E deviam um 500 denários e outro 50 denários. Bom, um denário naquela época era alguma coisa em torno de um dia de trabalho, você já sabe disso. Então, se eu estou falando de 500 denários, eu estou dizendo que um deles devia 500 dias de trabalho, o que não necessariamente seria um dia escorrido, já que parte desse período você não trabalhava todos os dias do ano. Então, eu estou falando de alguma coisa em torno de 1 ano e meio de trabalho, mais ou menos, talvez mais. Para nosso entendimento, e o outro 50 denários, que seria equivalente, na mesma regra, alguma coisa em torno de 1 mês e meio de trabalho. Então, um devia 10 vezes mais do que o outro, né? E a palavra aí sendo usada, né, que não sendo eles capazes de pagar, ele os perdoou a ambos, o credor os perdoou. Esse perdoou, essa palavra no original, ela tem um sentido óbvio também, né, de perdão, de graça imerecida. Ou seja, coisas que nós já estudamos muitas vezes na palavra de Deus, e a gente é bom saber que o verbo que foi usado aqui, ele tem esse sentido. Bom, com relação aos devedores, né? Os devedores, os dois em equivalência, os dois tinham uma dívida. Os dois eram incapazes de pagar essa dívida, e os dois precisavam do perdão, precisavam dessa graça imerecida, né? Então, essa é uma grande equivalência que tem nesse bloco. Vamos passar para o próximo bloco, que vem a pergunta de Jesus, né? E aí ele pergunta assim: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem ele perdoou mais. E Jesus lhe disse: julgaste retamente. Interessante notar que no primeiro bloco que nós acabamos de ver, nós estamos falando de perdão. Ninguém falou de amor, né? Mas a pergunta de Jesus é essa: qual deles o amará mais? Ou seja, qual dos devedores vai amar mais ao seu credor, em face, em diante de ter se feito e dado o perdão a eles, né? E Simão, nessa altura, já conseguiu entender, não era nenhuma pessoa desfavorecida de intelecto, entendia, sabia, compreendia, e percebe que ficou ali numa saia justa diante do que porventura Jesus ia continuar a tratar ali, né? E aí ele chega e usa a palavra "e suponho", né? Ou seja, o que eu vou dizer agora? Eu acredito, né? E até por conta desse suponho, ele não queria se expor demais a ter absoluta razão sobre determinada coisa. Afinal de contas,
ele já percebeu que, apesar dele não validá-lo completamente como mestre, ele realmente tem uma inteligência para além daquilo que ele até imaginava. Então ele usa esse suponho. E Jesus lhe disse: julgaste retamente. E aí a gente já começa a discutir algumas coisas, porque o amor, ele é uma reação a um favor imerecido. Então isso é muito importante, por isso que Jesus chega e fala isso. Qual deles o amará mais? Porque há uma expectativa disso acontecer, e não há dúvida com relação a Simão, já que ele responde que sim. Ou seja, o amor é um resultado esperado sobre uma ação anterior feita. E disso compartilha Simão também. É muito interessante a gente compreender isso, porque as cenas vão se seguindo, né? E Jesus vai tratar e trata nessas questões, né? Lucas gosta muito disso, no Evangelho de Lucas, desses pares de homem e mulher o tempo todo. E aqui nós temos um par de homem e mulher. E no próximo bloco, mais à frente, mais precisamente no versículo 44, esse bloco 6, que eu tratei aqui com o bloco 6 para nosso entendimento melhor. Ele diz assim: então, voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: veste a mulher, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os meus pés, mas ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu beijo, mas desde que eu entrei, ela não cessou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Em consequência, eu lhe digo: os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, ama pouco. E disse a ela: os seus pecados foram perdoados. Até aqui esse é o próximo bloco que a gente vai tratar. O interessante é que lá atrás, né, na conversa de Simão com Jesus, ele coloca a mulher como pecadora, coloca a mulher como, digamos, a pessoa menos expressiva ali, mas agora começa a ter uma inversão. Quando Jesus começa a destacar isso tudo que aconteceu, e ele começa de uma maneira bem interessante, né? Vou repetir. Então ele diz assim, o seguinte: e então, voltando-se para a mulher, ele disse a Simão. Então, quando ele fala, ele se volta para a mulher e Simão fica ao seu lado ou mais atrás, e ele vai falando para a mulher, na direção da mulher, mas conversando com Simão. É importante entender a cena, porque isso tem toda uma expressão muito mais ampla, como se fosse uma cena de teatro. Como eu sempre falo para você, você tem que se reportar aquilo, tentar imaginar aquela cena como se estivesse acontecendo, para entender a amplitude do que está acontecendo, a profundidade, que é isso que Jesus tenta passar para a gente. Quando ele descreve tudo ali a respeito da mulher, ele está mostrando que aquela mulher, que de caráter nobre no que ela fazia, ela independia do que pensavam dela, e ela era o caráter nobre da situação, enquanto que ele, que deveria ter dado água, como ele falou: você não me deu água para meus pés, mas ela molhou meus pés com água. Você não me deu beijo, você não ungiu a minha cabeça com óleo.
E esses 3 tópicos, né, e dizendo o que ela fez, o que ele não fez, coloca ela como um caráter nobre e ele como um homem de não caráter nobre, ou caráter, um homem ignóbil, né? O termo seria esse. E engraçado que é independente do que os outros percebiam a seus respeitos, ou seja, ela seria alguém menor na sociedade, mas sim tinha um caráter nobre, e ele, com aparentemente o seu caráter nobre e ignóbil, na verdade, o que pensava sobre ele era invertido, independente do que eles pensavam. A figura que está colocada diante da gente aí o tempo todo é Jesus na figura de hóspede e Simão na figura de hospedeiro. É aquele que convidou Jesus para estar com ele aí. E quando Jesus se volta para a mulher, ele vai dar também um pouco de carinho para ela, né? Então, um tom de louvor. Ela precisava de uma palavra amável diante de tudo aquilo que ela estava fazendo, né? E ele chegou e Jesus chega e fala, veja, mulher, logo depois, né? Eu entrei na tua casa, ou seja, entrei debaixo do teu teto, entrei no que era seu, nos seus aposentos, ou seja, eu sou o seu hóspede, você estava me hospedando. E isso tudo que ela vem fazendo, você não me deu água para meus pés. Ele começa a fazer aquele contraste todo, mostrando o quanto ela tinha agido, ela sim, como a verdadeira hospedeira dele, e não Simão, como deveria ser. Então o texto vai dizer, você não me deu água para os meus pés, mas ela molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Essa questão da água, ou seja, o correto seria lavar até os pés deles, ter servos, alguém para lavar o pé. Mas ele nem faz isso. Jesus disse, se me desse água, você sequer me deu água. Se me desse água, eu mesmo teria feito isso. Apenas isso. Ou seja, Jesus até na maneira de abordar, ainda que de uma maneira muito direta, dizendo tudo que ele não fez, ele faz disso até de uma maneira relativamente respeitosa, ainda que isso tudo fosse muito duro para ser dito, né? Você não me deu beijo, nem diz aonde e tal, e ela não cessou de me beijar os pés, como eu já disse anteriormente, beijar os pés, um simbolismo de total desprendimento, de ficar diante de alguém muito menor do que alguém. Os beijos naquela época, para você saber também, os pares, eles se beijam em situações assim, pessoas do mesmo nível se beijam no rosto, né? No caso de um mestre, de alguém maior assim, se beijava a mão dele, né? Então havia um reconhecimento, não só naquela estrutura daquela época, mas em muitas estruturas, né? Você percebe quanto ao Papa, muitas vezes as pessoas o reconhecem como Papa e quer beijar a mão. A relação natural de um reconhecimento entre duas pessoas, onde uma é maior que o outro, beija-se a mão, e na face quando são do mesmo nível. Essas estruturas, mas ele só diz, você não me deu nenhum ósculo, né? Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Ou seja, ungir os pés dessa maneira era para ser lavado. Então, quando ele diz que ungiu o pé, ou seja, ela, além disso, ela lavou os pés com as lágrimas e ainda ungiu o ato assim de total. Foi muito além do que até o protocolo de qualquer coisa viesse a ser tratado naquela época lá, né? E aí ele chega e fala o seguinte: em consequência eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, ama pouco. E disse a ela, os seus pecados foram perdoados. Essa é uma parte muito importante de entendimento. Não é uma coisa
tão simples assim. Então ele fala o seguinte, eu vou repetir: os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, porque ela muito amou. O texto aqui, esse porque ela muito amou, ele pode ser traduzido em algumas versões, e as melhores versões dizem o seguinte: portanto ela muito amou, não porque ela muito amou. Porque a pergunta que Jesus faz ao fariseu, ele pergunta: quem amou mais? Amou em decorrência de algo que tinha sido feito. O que foi feito? O perdão da dívida. Não foi isso? Foi isso. Então, quando você traduz isso da forma mais adequada, porque a palavra no original pode dar a oportunidade para ser a palavra porque e a palavra portanto. Na nossa língua, o portanto ele tem mais sentido e ele é adequado ao texto do que aconteceu. Os pecados dela, que são muitos, né? Ou seja, ela tinha a dívida maior, ela era os 500 denários, foram perdoados. Portanto, ela muito amou. Portanto, por ter sido perdoada, ela me amou. Ela fez isso tudo. Ela agiu dessa maneira. A dívida dela era muito grande. Mas aquele a quem pouco é perdoado, ou seja, aquele a quem tem a dívida menor, os 50 denários, né, foi pouco perdoado, esse ama pouco. Ou seja, você me amou pouco porque sua dívida era menor a ser tratada. E disse a ela: os seus pecados foram perdoados. Esse, então, é muito importante que a sua tradução esteja clara quanto a isso, porque neste momento aí ele não está perdoando os pecados dela. Ele está informando que os seus pecados foram perdoados. Isso já tinha acontecido. Da mesma maneira que ele descreve a parábola, onde a dívida foi perdoada, e depois da dívida ter sido perdoada, aí sim, a pergunta a Simão: quem a amaria mais? Essa atitude do amor daquele que devia se direciona para o credor por conta da dívida já ter sido perdoada. Então esse momento é o momento onde ele finaliza muito bem a questão com Simão, falando da mulher e o que tudo representou. Até então o Simão entende muito bem, né? Então, um grande resumo aí é que essa mulher que você despreza, ela compensou as suas falhas, compensou os seus erros, tudo que você não fez. Essa mulher, essa pecadora, ela estava compensando todas essas falhas. Agora você tem uma coisa importante nesse texto aqui que a gente precisa destacar, né? Uma coisa para você e eu pensarmos e levar para a gente, para a nossa vida. Pensa bem, o que você acha, por que a mulher ela é a maior devedora? Nessa história está claro, ela era pecadora, então ela era a mulher devedora dos 500 denários, e Simão era o devedor de 50 denários. Apesar da lógica da parábola estar totalmente costurada, certinha, você acredita que ela é mais pecadora do que ele? Isso é uma segunda análise da mesma parábola. Por que então que ela fica rotulada, vamos dizer assim, como a maior devedora? Todos nós somos devedores, todos nós, sem exceção. Mas ela fica rotulada como a maior devedora. Existe algo muito importante aqui para a gente aprender, né? Que Jesus diz no momento que fala dela, que ela amou mais porque ela teve a dívida maior perdoada. Uma outra maneira de dizer para Simão a respeito dele mesmo, a respeito dos seus atos,
seria esse. Aí você vai compreender essa distinção e vai olhar para a sua vida. Seria mais ou menos assim: você, Simão, tem muitos pecados. Acabei de mencionar alguns deles. Você tem pouquíssima percepção dos seus pecados e não se arrependeu deles. A dureza de coração de Simão é retratada aí também. Portanto, a quantidade de pecados, ela ficou associada naquilo de reconhecimento dele com relação aos pecados. Agora fica mais clara essa parábola, onde você consegue compreender que eram dívidas, as dívidas com o Senhor, essa relação de Deus, elas precisam de um reconhecimento seu delas. A mulher, ela é abençoada profundamente porque ela reconhece profundamente a vida em que vive e os erros que comete. E a ideia aqui é que quão mais profundo é essa relação de reconhecimento de si mesmo, dos seus erros, das suas falhas, mais profundamente é alcançado o coração e acesso às bênçãos de Deus por meio desse reconhecimento. Em resumo, você não reconhece a dívida que você tem em determinado lugar, no supermercado, numa conta. Eu não reconheço aí, vou brigar por isso porque essa dívida está errada e tal. Essa é a ideia. Ela reconhecia e ela era atingida profundamente. E por ter sido atingida profundamente pela bênção de Deus, ela é profundamente feliz e se sente recompensada. Por isso, age em resposta a isso com o seu amor, com o seu profundo amor. E aí fica muito mais claro o texto. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Pouco ama porque a resposta de amor em quem não reconhece a sua dívida é pequena. Não era só isso mesmo, está tudo bem. Isso é de uma profundidade incrível. Nós, muitas vezes, apesar do nosso relacionamento com o Senhor, e nesse caso aqui fica muito claro que há relacionamento de ambos com Jesus, ele é um relacionamento diferente. E você tem que se reconhecer diante disso para perceber em você. Como você está diante disso hoje? Como você tem se relacionado com Jesus hoje? Será que você, em resposta ao que ele tem feito, tem amado muito, tem amado pouco? A dimensão do seu amor provavelmente tem a ver com a dimensão do quanto você reconhece de perdão, de profundidade da ação de Deus na tua vida. Isso é maravilhoso o que Jesus está dizendo aqui. E colocou numa grande inversão, né? Enquanto que no início a pecadora, essa mulher era pecadora, agora Simão troca de lugar. Ele é o grande pecador. De juiz ele passa a ser réu. Para terminar, os versículos finais, né, da conclusão, o texto vai dizer assim: então aqueles que estavam reclinados com ele começaram a dizer a si mesmo: quem é este que também perdoa pecados? Na verdade, ele estava informando que os pecados foram perdoados, ainda que ele pudesse perdoar, sem problema nenhum. E no final ele diz à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Reparem que a finalização do texto não chama atenção para os atos que ela fez, nenhum, nada do que ela fez até ali. Ele chama atenção para o ato de fé lá atrás. A tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, aqueles atos ali, ele entendia muito claramente como uma retribuição de algo que já tinha acontecido no passado. Tanto a salvação, tanto o perdão, e agora ele só informa ela: olha, está tudo bem, a tua fé te salvou. Eu queria muito que você pensasse isso na tua casa, pensasse nessas notas importantes das questões de perdão, de salvação, a oferta de perdão, o que Jesus deixou diante de Simão. Aquela não era uma conversa só para eles, né?
Era uma conversa para os nossos dias, para a gente perceber o quanto a gente está se relacionando e como nós estamos nos relacionando. E há um detalhe para finalizar, para você pensar, diante de uma confrontação com Jesus, como foi aquele caso ali, existem dois caminhos a seguir. Pode parecer muito forte para você, mas é isso. Ou você tem um ato de fé, ou você tem um ato ofensivo. Que coisa, né? Não dá para ficar no meio do caminho. Todas as pessoas ali, todas as pessoas os que estavam sentados, uns se ofenderam, outros se incomodaram, e a pecadora demonstrou fé. Não existe outra possibilidade. Aonde eu estou? Aonde você está? É isso que o texto vem falar. O texto vem nos incomodar a pensar em que modelo de vida eu estou. Eu me incomodo com a relação com Jesus, é ofensivo para mim a ideia de ter alguém, um Deus que cuida da maneira que cuida de mim, algo ruim nessa relação, ou algo maravilhosamente bom, algo onde eu me coloco igual essa mulher se colocou, absolutamente despojada a fim de ouvir da palavra de Deus, ser conduzido por Ele e ter uma vida aonde eu descubro, em determinado momento, no encontro com Jesus, que sim, já fui perdoado. Sim, a minha fé tem me conduzido e já me salvou. E eu simplesmente quero viver retribuindo, uma retribuição de amor, aquilo do muito que Jesus tem feito pela minha vida. Pensa nisso. É uma primeira parábola. Eu espero que vocês desfrutem desse pensamento, pensem, né? Algumas questões aqui não são tão simples quanto poderiam parecer numa primeira leitura. Estou disponível aí para a gente conversar um pouco mais, tirar uma dúvida ou outra de entendimento, interpretação. Eu uso algumas bíblias, né? Uma delas é da Sociedade Bíblica do Brasil, na linguagem de hoje. Tem a King James também, mas é na língua inglesa, porque algumas traduções vão para o inglês, aí depois eu pego, a depender do texto. Na maioria das vezes eu não uso essas, mas essa eu precisei usar um pouco mais por conta dessas variações. Como eu disse, a tradução não está errada, ela está certa, né? O porquê para portanto, se traduzir, se você pegar na linguagem de hoje, isso que eu expliquei vai ficar muito mais claro, porque ele sai do porquê portanto e fala de uma linguagem mais direta. Mas o importante é a mensagem chegar no nosso coração. Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar no próximo sábado para mais um Item Parábolas de Lucas, e eu conto com a sua presença lá. Beijo grande, até lá.